Olá, turma. Meu nome é Taina Janine e hoje a nossa aula vai falar sobre calorimetria. Então, o que é calorimetria? A calorimetria é a parte da termologia que estuda as trocas de energia térmica entre os corpos, conhecida como calor. Essa troca ocorre devido à diferença de temperatura entre os corpos. A calorimetria define a temperatura de equilíbrio dos corpos e a quantidade de energia térmica adequada para que eles sofram mudanças na temperatura e no estado físico. Calorimetria. O termo calorimetria é formado por duas palavras, calor e metro. Do latim, calor representa a qualidade do que é quente, e metro vem do grego e significa medida. Calor. O calor representa a energia transferida de um corpo para o outro, em função unicamente da diferença de temperatura entre eles. Esse transporte de energia ele sempre ocorre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, a transferência de energia na forma de calor, quando produz no corpo uma mudança na sua temperatura, é chamada de calor sensível. Por exemplo, quando a gente aquece uma barra de ferro, ela não vai mudar, ela não vai deixar de ser uma barra de ferro, ela apenas vai aumentar a sua temperatura. Quando gera uma mudança no seu estado físico, é chamado de calor latente. Então, quando pegamos um cubo de gelo e colocamos ele em cima da pia, por exemplo, para derreter, e ele passa do estado sólido para o líquido, ali a gente chama de calor latente. Por quê? Porque houve uma mudança no estado físico, do sólido para o líquido. A grandeza que define essa energia térmica em trânsito é chamada de quantidade de calor, representada pela letra Q. No sistema internacional, a unidade de calor é o joule, representado pela letra J. Contudo, na prática, usa-se também uma unidade chamada de caloria, abreviada como cal. Essas unidades possuem a seguinte relação: como a gente pode observar aqui, uma caloria é igual a 4,1868 joule. A equação fundamental de calor. Como é calculado a quantidade de calor? Então, representado por Q, quantidade de calor sensível, que vai ser dado em joule ou em calorias, que é igual à massa do corpo, em quilogramas ou gramas, vezes o calor específico, representado por joule por quilograma ou calorias por gramas de graus Celsius, vezes ΔT, que é a variação de temperatura representada em graus Celsius, ou seja, a temperatura final menos a inicial. Então, a equação fundamental de calor a gente pode observar aqui, que é igual a M vezes C vezes ΔT, onde Q representa a quantidade de calor, M a massa do corpo, C o calor específico e ΔT a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. A propagação de calor, então. Como ocorre essa propagação de calor? A propagação de calor, ela pode ocorrer de três maneiras: por condução, convecção e por irradiação, né? Aqui temos aqui na imagem temos o exemplo de convecção, condução e irradiação. Condução. Então, na condução térmica, a propagação do calor ela ocorre através da agitação térmica dos átomos e moléculas. Essa agitação é transmitida ao longo do corpo, enquanto existir diferença de temperatura entre as suas partes. Existem substâncias que permitem essa transmissão com maior facilidade, que são o caso dos
condutores de calor. Os metais, de maneira geral, eles são bons condutores de calor. Por outro lado, há materiais que conduzem mal o calor e são chamados de isolantes térmicos. É o caso, por exemplo, do isopor, da cortiça e da madeira. Aqui na imagem, por exemplo, se a gente coloca essa panela no fogo e vai mexer ela com essa colher de alumínio, o que acontece? A colher ela também vai aquecer. Por quê? Porque o alumínio é um metal e é um bom condutor de calor. Então, a propagação do calor vai acontecer enquanto existir diferença de temperatura. Então, o que é que vai acontecer? A colher de alumínio ela vai tentar se igualar à temperatura que vai estar dentro da panela, né, com a água fervendo. Mas, por exemplo, se a gente vai se mexer com uma colher de plástico ou com uma colher de madeira, que são isolantes térmicos, não vai acontecer, né, esse aumento de temperatura na colher e a gente não vai correr o risco de se queimar. Então, por isso, quando a gente vai utilizar a colher para mexer uma panela que está no fogo, a gente utiliza uma colher, por exemplo, de madeira. Convecção. Na convecção térmica, a transferência de calor acontece por transporte do material aquecido em função da diferença de densidade. A convecção ela acontece nos líquidos e nos gases. Quando uma parte da substância ela é aquecida, a densidade dessa parte diminui. Essa mudança na densidade cria um movimento no interior do líquido ou do gás e a parte aquecida, né, a parte quente, irá subir, ficar em cima, e a porção mais densa, que é a parte fria, irá descer, criando o que chamamos de corrente de convecção. Por exemplo, um exemplo no nosso dia a dia é a questão do ar-condicionado. Os ar-condicionados, eles são instalados em cima. Por quê? Porque dessa maneira, ele resfria o ar que está em cima, esse ar resfriado é mais denso, ele vai descer, e o ar quente que está embaixo irá subir. E aí vai acontecer novamente o ciclo. Ele vai esfriar esse ar quente que vai descer, até que todo o ambiente esteja frio. Irradiação. Então, a irradiação térmica, ela corresponde à transferência de calor por meio de quê? De ondas eletromagnéticas. E esse tipo de transição ocorre sem a necessidade de existir um meio material entre os corpos, simplesmente por ondas, que as ondas vão passar de um corpo para o outro. Ao atingir um corpo, parte da radiação é absorvida, né? E outra parte ela vai ser refletida. Então, de acordo com a quantidade que é absorvida, aumenta a energia cinética das moléculas do corpo, que é a energia térmica. Os corpos escuros, eles absorvem a maior parte da radiação que incide sobre eles. Já os corpos claros, eles refletem a maior parte dessa radiação que vai incidir sobre eles. Então, desta maneira, os corpos escuros, ao serem colocados ao sol, né, eles aumentam muito mais rápido a sua temperatura do que os corpos claros, já que eles absorvem mais radiação do que os corpos claros. Então, a nossa atividade para fixação do conteúdo vai ser um quiz, né? Que está no WordWall, que é um quiz de perguntas sobre a calorimetria, né? Onde vocês vão acessar pelo link que eu vou disponibilizar e vão jogar esse jogo, que é um quiz, né, de perguntas e respostas, para que você fale sobre os conceitos, alguns dos conceitos que a gente estudou em sala de aula para fixação, para uma melhor fixação do conteúdo, né? Para que vocês fixem melhor o conteúdo.
E a atividade que vocês vão fazer hoje será um mapa mental. Então, esse mapa mental vocês vão utilizar o MindMinster, que é uma ferramenta, ou vocês podem fazer numa folha A4, né? Vão tirar a foto, no caso, quem fizer uma folha A4, na folha A4 vai tirar a foto e me enviar. E no MindMinster pode enviar também o print da tela. Então, nesse mapa mental, vocês, aqui, como por exemplo, nesse exemplo aqui da imagem, né? Fica centralizado o tema e aí vai puxando setas, né? Sobre o que quer se tratar, sobre o que quer falar. Aqui, por exemplo, falou sobre a transmissão de calor, falou sobre o que é o calor sensível, né? Sobre o conceito de calor, calor específico, dentre outros. Então, cada pessoa vai fazer o seu próprio mapa e vai colocar nele, né, o que achou mais interessante do assunto. Lembrando que vocês serão avaliados pela qualidade do assunto que vocês colocarem neste mapa mental. A nossa aula ela foi trabalhada, baseada no livro Os Fundamentos da Física, de Ramalho, Nicolau e Toledo. E essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.